Então, isso daqui é um banco de dados, ok? Essa parte aqui, até a coluna D, toda essa parte aqui, ó, é o nosso banco de dados, que foi aquele usado na segunda aula, onde começaram a usar o Excel para fazer algumas modificações aqui nesse banco de dados. Mas eu quero que vocês entendam esse banco de dados. Só que para vocês entenderem esse banco de dados, eu preciso que vocês... Gente, voltou aqui, meu Deus do céu. Ok, eu preciso primeiro que vocês entendam o que é variável. Como eu disse anteriormente, variáveis são informações que varia de pessoa para pessoa, ok? Então a variável ou as variáveis são informações que variam de pessoas para pessoas, ok? Então essa definição só vai fixar na tua cabeça quando eu fizer esse exemplo aqui, tá? Imagina que 100 pessoas, ou melhor, imagina que você está fazendo uma pesquisa onde você consulta 100 pessoas e você vai perguntar o seguinte para essas 100 pessoas: qual sua altura? Ok? Qual sua altura? Então, algumas pessoas vão responder que é 1,50 metros, 1,80 metros, 1,55 metros. Então, cada uma dessas pessoas vão responder qual a altura delas, ok? Então, elas vão dar diferentes respostas. O que é, voltando na definição da variável, que diz informações que varia de pessoa para pessoa. No caso desse exemplo aqui, o que seria a variável? No caso desse exemplo, a variável é a altura, porque a altura é a informação que varia de pessoa para pessoa, ok? E o resultado aqui, no caso a resposta das pessoas, que é a altura que elas medem, são os valores da variável, ok? Então as alturas, que são as respostas das pessoas, são os valores da variável. Agora, gente, esse negócio tá muito ruim, velho. Agora, vindo pra cá, eu vou usar o mesmo exemplo, né? Imagina que tu tá fazendo uma pesquisa e tu consulta 100 pessoas. Nessa pesquisa, tu pergunta o seguinte: então, qual é a sua idade? E essas 100 pessoas todas elas respondem que tem 1,70 de altura, ok? Nesse caso, se todas as pessoas que tu consultou responderam que tem a mesma altura, que é 1,70, a altura, ela é uma variável ou não? Então, gente, nesse caso, a altura continua sendo uma variável. Por quê? Porque a definição dele fala que pode... Meu Deus, eu não coloquei. Meu Deus, eu passando vergonha. Desculpa, foi meu. Informações que pode, aqui é o pode, ok? Variar de pessoa para pessoa. Então, a variável, ela não necessariamente vai variar. Ela pode variar, mas não necessariamente. Então, nesse caso aqui, ó, a altura continua sendo uma variável. Por que, gente? Porque a altura, ela pode variar. Nesse exemplo aqui, ó, ela não variou, mas no exemplo anterior ela variou. Então, deu para entender mais ou menos o que é a variável? Vamos dar outro exemplo aqui para fixar melhor na sua cabeça. Porque eu quero que você saia daqui, ó,
sabendo horrores de estatística, tá? Se a professora é ruim, eu dou um G. Ai, meu Deus do céu. Que engraçado, né? Tá, bora lá. Bora para outro exemplo. Outro exemplo, exemplo 2. Se tu vai consultar 50 pessoas, por exemplo, tá? 50 pessoas. E aí tu pergunta para essas 50 pessoas o seguinte: então, querido, qual sua idade? E aí as pessoas vão respondendo: ah, eu tenho 18 anos, eu tenho 50, eu tenho 47, eu tenho 22. E aí, nesse primeiro caso aqui, tu viu que a resposta das pessoas variou? Tu não viu que a resposta das pessoas variou? Então, aqui ó, as respostas não são nada igual. Então, teve uma variedade aqui de respostas. Então, isso aqui é uma variável, sim, tem um ponto para ser variável. E aqui, ó, a idade. Meu Deus. Qual é o dado que a gente está pesquisando aqui? Qual é o dado que a gente está pesquisando? Então, o dado que a gente está pesquisando é a idade, gente. E a idade varia, ela pode variar. Mas, outro exemplo aqui, ó. Se essas mesmas 50 pessoas me respondem que a idade delas é 20 anos, a variável continua sendo variável? Gente, continua assim, porque nesse caso é exceção, tá? Nesse caso, todos responderam que tem 20 anos, mas no caso anterior, nem todos responderam a mesma idade. Então, a idade é uma variável, ok? Porque a idade pode variar, meus queridos, ok? É isso, gente. É uma informação que pode variar de pessoa para pessoa, tá bom? Continuando na variável, a variável se divide em duas, na variável quantitativa e na variável qualitativa ou categórica, tá? E é simples, as variáveis quantitativas, como o nome já diz, é representada por quantidades, por número. As variáveis qualitativas ou categórica, como o nome já fala, é representada por categorias, como por exemplo, estado civil, tá? No estado civil, é uma variável, tá? Porque depende da pessoa para pessoa. E é qualitativa, por quê? Porque ele vai te responder se ele é solteiro ou casado. Na quantitativa, eu vou dar um exemplo da quantitativa aqui. Peso, peso, peso. A pessoa vai te responder em número. Como por exemplo, ei fulano, tem quanto, tu pesa quanto? A pessoa vai te responder, 62 quilograma, ok? Só que tem um detalhe também, só que esse detalhe não é tão importante aqui, mas eu vou passar, ó. Nas variáveis quantitativas, existem as variáveis quantitativas contínuas e as variáveis quantitativas discretas. As variáveis quantitativas contínuas são aquelas que o valor, como as variáveis quantitativas são aquelas que vão te dar um valor, nas variáveis do tipo quantitativas contínuas, ele pode te dar um valor em decimais, ok? Como, por exemplo, o peso. Ele é, na verdade, uma variável quantitativa contínua. Porque nem sempre, se uma pessoa for pesar ali, vai dar 62 quilos certinho. É bem raro. Vai dar em número quebrado mesmo, ok? Agora, as variáveis quantitativas discretas são aquelas que vão te dar um número
inteiro. Por exemplo, se tu for perguntar para uma mãe quantos filhos ela tem, ela vai falar 3, 5, 7, 2. Ela vai te dar uma resposta com números inteiros. Nunca ela vai falar que tem 2,5 filhos, entendeu? Agora, existem dois tipos de variáveis categóricas, que é a ordinais e as nominais, tá? Como o nome já fala, a ordinais são aquelas que tu pode ordenar. Por exemplo, nível de desempenho. Nível de desempenho. Desempenho. Existe uma ordem, não existe? Satisfeito, insatisfeito, ok? Ranking também, o ranking também, tá? Então, aquilo que vai ficar numa ordem, entendeu? As nominais seria basicamente o estado civil, um belo exemplo das nominais, porque uma pessoa é solteira ou é casada, entendeu? Não tem uma ordem ali, é só uma variável categórica ou qualitativa nominal, certo? Então, são esses os tipos das variáveis, beleza? Agora, voltando